Hoje foi dia de discurso do atual presidente da República, do Luiz Inácio Lula da Silva. É impressionante como o discurso que eles fazem não coaduna com a realidade da população brasileira. Se você pegar o discurso do Lula, levar até a população e perguntar: você aprova? A rejeição vai ser gigante, ou seja, a maioria das pessoas não aprovam. Dá uma olhada, por exemplo, que eu vou citar aqui para vocês, a última fala do Lula. O Lula critica quem defende a tese que bandido bom é bandido morto e defende que o pequeno crime cometido por pessoas humildes seja humanizado. Ou seja, essas pessoas não podem ser presas. Vamos entender alguns pontos aqui da fala dele. Ele falou que o político popular hoje é aquele que defende que bandido tem que ficar preso o resto da vida, que bandido tem que sumir do seio da sociedade, e que essa não é a política do Lula. Ele até fala, faz uma ironia, mas pergunta para a população o que eles pensam disso, de até retornar aqueles cartazes, procura-se vivo ou morto, que é assim que muitos políticos hoje ganham a sua popularidade. Sabe por que eles ganham popularidade assim? Porque reflete a vontade do povo. O povo já não aguenta mais a violência como ela está. Já não aguenta mais. E a violência vem escalada, vem crescendo, vem assumindo um reflexo assustador na sociedade. E quem é hoje os responsáveis por barrar isso? É o legislativo, é o judiciário e é o executivo. Já o judiciário, conforme a matéria aqui da Gazeta Brasil, o Flávio Dino, e eu assisti o vídeo, ele defende que furtos, crimes relativos ao patrimônio, esses não podem ser punidos com prisão. Ele fala que crimes relativos ao patrimônio, um pequeno furto, um pequeno roubo, esse não. Tem muitas penas alternativas, talvez uma tornozeleira, talvez uma prisão domiciliar, pagar uma multazinha ou até tomar um cafezinho com o juiz. Senhores, o estado que o Brasil vive hoje, a condição que o Brasil vive hoje, não dá para suportar isso. O Flávio Dino até mencionou aqui números. Hoje tem 600 mil pessoas, das quais em torno de 400 mil estão encarceradas, estão presas, e 200 mil cumprem penas alternativas. E tinha que ser o contrário. 400 mil na rua, que fazem crimes contra o patrimônio, e somente quem é assassino, quem abusa sexualmente de alguém, esses sim deveriam estar presos. O restante, crime patrimonial, a prisão não seria o caminho. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que os crimes patrimoniais são dotados e eivados de violência. Você sabe muito bem que bandido nenhum, ladrão nenhum, pula para dentro da sua casa sem ter uma arma na cintura. Eu lembro até, há muito tempo, eu li um livro que tratava do Ronald Reagan. E aí ele tinha uma frase, ele falava, até algumas pessoas citam essa frase, a Gandhi, não sei, mas o maior perigo da liberdade não vem das ações dos homens maus, mas do silêncio, da indiferença e da tolerância dos homens bons que deixam a maldade acontecer. Sabe, quem tem a responsabilidade de cuidar hoje da segurança pública são esses caras. E o Flávio Dino hoje já deu a entender muito bem que a mentalidade dele é exatamente a mesma do judiciário. Bandido bom é bandido solto. Essa é a ideia deles. Então, sabe, desculpa aí, mas se é popular o político que fala que bandido tem que ir para trás das grades, é porque reflete o anseio da população. Mas em alguns pontos a gente tem até que concordar com o Lula, tá? Às vezes vocês brigam comigo quando eu falo que tem hora que eu tenho que elogiar o Lula. Vocês falam, como é que você pode elogiar o Lula? E eu vou fazer um desafio. Eu quero ver se você não concorda com o Lula nessa hora. Eu vou elogiar essa fala do Lula. O Lula disse, o crime organizado está na imprensa, está na política, está no poder judiciário. Matéria da Revista Oeste. O presidente Lula afirmou nessa quarta-feira que o crime organizado está em tudo quanto é lugar do planeta.
está na imprensa, na política, no poder judiciário, no futebol, nos meios empresários, em tudo quanto é lugar da terra. E eu concordo com ele, principalmente quando ele fala do crime da imprensa, do crime dos políticos e do judiciário. Esse ele foi cirúrgico. Você concorda com o Lula nesse ponto aqui ou não? Vamos ser sinceros, né? A gente sabe muito bem que hoje a conivência de grande parte da ala política, de grande parte da ala do judiciário, grande parte da ala da imprensa, que hoje estimula cada vez mais a manutenção no poder dessas pessoas coniventes, mas na hora que alguém vai lá e toma o celular de um jornalistazinho, de um militantezinho de esquerda, ele corre para ir na polícia fazer um BO e ainda reclama porque a polícia está demorando a resolver e dá uma coça no humilhante. Sabe, é uma hipocrisia sem tamanho, sem precedentes. Vamos lá, vamos mudando de assunto agora para a gente abordar mais alguns temas. Matéria do jornal Razão. Luciano Hang é condenado a pagar multa de 85 milhões por pedir votos para Bolsonaro. Isso é matéria do jornal Razão, de Santa Catarina, e é relativa à decisão de primeira instância. A Justiça de Santa Catarina condenou o empresário catarinense Luciano Hang a pagar a indenização de 85 milhões por suposta pressão eleitoral nas eleições de 2018. Hang teria alertado seus milhares de colaboradores sobre o risco de fechamento de lojas e demissões caso o adversário de Bolsonaro, Fernando Haddad, fosse eleito. Então, o Luciano Hang, ele deu uma declaração, inclusive aos seus colaboradores, disse que, olha, eu tenho medo de que caso o Fernando Haddad ganhe, isso lá em 2018 ainda, não foi essa eleição agora não, foi de 2018, eu tenho medo que caso o Haddad ganhe, eu tenha que fechar lojas, que o comércio vá para o buraco, e assim, acho que tem muita gente vendo isso acontecer agora que o Lula ganhou, né? Pois é, tomou uma aplicação de multa, né, da Justiça do Trabalho, no valor de 85 milhões de reais. Aqui é onde a gente analisa dois pesos e duas medidas. Sabe por quê? Dá uma olhada só nessa matériazinha aqui, ó, do valor econômico. Vídeo: economistas, políticos, empresários declaram voto em Lula. Foram muitos. Um mega evento que aconteceu. Nesse mega evento, que vocês estão vendo aqui na tela, cerca de 650 pessoas, isso aqui são empresários, são figurões da economia, foram convidados pelo casal Tereza e Cândido Bracha, o ex-presidente do Banco Itaú, para participar de um encontro em apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Aí eu te pergunto, quanto aos políticos, eu me calo, mas quanto a esses empresários que estavam lá pedindo apoio, declarando apoio para Lula e falando que se Bolsonaro vencesse, não teria democracia. Não teria mais democracia. Não é uma espécie de coação, não? Será que a justiça não encara da mesma forma? Por que só um ou outro aqui leva a condenação? A única condenação, e isso é para a história, viu? De uma multa por litigância de má-fé de 22 milhões se deu contra o PL. Nenhum outro partido, e olha que já entraram com cada pedido absurdo, nunca tomou um pedido dessa proporção. Sem critérios jurídicos, são critérios políticos. Mas aí a gente vai um pouco mais além, vamos ver a CUT, aqui, a Central Única dos Trabalhadores, site alinhado ao PT. Mais de 200 artistas, juristas e políticos já declararam apoio em Lula. Vamos lá, com relação aos políticos, eu concordo, é do meio político. Mas e os artistas? E os artistas? Você tem noção do que é ser influenciador? Porque eles dizem que o influenciador muda e molda a opinião das pessoas. Esses artistas, até pouco tempo atrás, eles determinavam a moda. Aparecia um tal DiCaprio com a melancia na cabeça, 2, 3 dias depois você estava vendo um monte de incauto ali com melancia na cabeça também. Aparecia uma patricinha ali da novela com a calça rasgada, poucos dias depois aquilo era moda, todo mundo estava com a calça rasgada. Então, o quanto essas pessoas não têm o poder de influência sobre outras pessoas. E esses artistas, influenciadores que declaram votos a políticos, esses aí também não levam multa, não?
Ou é só o cara que tem um grande império, que é o Luciano Hang, e que declarou voto ao Bolsonaro? Pois é, então assim, a gente começa a perceber que são situações que, sabe, fogem à normalidade. Olha só outra matéria aqui para vocês verem. Vou pedir para você votar. Mais artistas declaram voto em Lula. Usaram a música do Tim Maia, vários, centenas de artistas fazendo o pedido e a declaração de voto ao Lula. Vem cá, a Globo vai tomar uma multa? Porque a coação, vem cá, ou você acha que a Globo não tem uma coação? Eu vi o Rica Peroni, eu esqueci. O Rica é um cara que tem um podcast aí. Ele estava fazendo um podcast onde ele estava ouvindo uma jornalista, não sei o nome da jornalista também. E ela falando que ela trabalhava no UOL, o ambiente do UOL é totalmente de esquerda. Segundo ela, ela teve que mudar os hábitos, ela quase perdeu o casamento, porque trabalhando ali dentro do UOL era impossível ela ser uma pessoa que não fosse de esquerda. Ela disse que ela ia comer e quando ela abria a marmita, se tivesse carne ali, todo mundo, os chefes, as diretorias do setor onde ela estava, ficava observando ali e olhando com cara ruim ela comer carne. Ela disse que se tornou vegana, se tornou feminista, ou seja, o ambiente ali moldou. Quando uma instituição assim, quando a Globo pede voto, e aí? É coação, não é coação? Quando você sabe claramente que uma entidade estava ali, sabe, torcendo por um candidato. Pois é, são dois pesos e duas medidas que existem no Brasil. E por fim, já que a gente está falando de hipocrisia, eu separei um vídeo aqui sensacional para vocês. Seguinte, um jornalista da imprensa francesa tentou lacrar aqui com um fazendeiro brasileiro. Olha a resposta que ele ouviu e eu acho que ele vai voltar para a França sem graça depois de uma dessa. Escute isso aqui. Fazer um pouco da sua parte, e aqui o senhor, como um habitante da região da Amazônia, não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer, assim como a China tem, os Estados Unidos têm, e o senhor dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer? Olha só para vocês terem uma noção. O jornalista francês, quem está falando por detrás do jornalista francês é o tradutor, perguntou se o fazendeiro brasileiro, se ele não poderia contribuir, assim como a China contribui, como os Estados Unidos contribuem, como os demais países contribuem, podem dar sua contribuição para o meio ambiente. Ou seja, tratando o fazendeiro brasileiro como se fosse um criminoso, um degradador do meio ambiente, se é que essa palavra existe. Olha a resposta. Pergunta muito, diga assim, desculpa de responder, mas é uma pergunta para mim que ela vem muito, é uma perguntinha muito pequenininha, porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui, o quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente. Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada, sem produzir, para gerar essa tal, eu pergunto o que os outros fazem. Eu pergunto assim, o que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que você faz para... Qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Por que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que não muda a matriz energética da Europa, de um modo geral? Então, qual é a contribuição que dão lá para emitir, para reduzir a emissão de gases poluentes? Então, essa é a pergunta que eu faço. Eu estou fazendo a minha parte, companheiro, mas muito bem feito. Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem, o mundo seria outro, com certeza. Acho que ele poderia ter dormido sem essa, e a grande questão é essa. O brasileiro aqui, em alguns pontos, nós temos áreas de preservação permanente, em alguns lugares essas áreas são de 20%, 50% e até 80%. Você tem noção de como... falou aqui, a área Mato Grosso Sul, em alguns lugares, você ter 50% de toda a sua área em reserva. Seria, eu tenho 10 alqueires de terra, 5 é mata preservada. O que os ambientalistas fazem mais do que esses produtores? O que os ambientalistas fazem mais pelo meio ambiente que esses que cumprem a legislação brasileira? Pois é, eu aplaudo de pé, eu tiro o meu chapéu
para esse produtor que foi certeiro, deu uma lapada em quem literalmente mereceu. E é muito fácil, né? Um bando de gente demagoga, um bando de gente que nem DiCaprio, Greta Gutenberg, Greta sei lá o quê, que fica aí dando pitaco, mas na hora que aqui tá pegando fogo nesse atual governo, some tudo e fica tudo caladinho. Ou seja, se você é defensor de uma causa, defenda a causa, e não o político que mente para você dizendo que está a favor dessa causa. Ou seja, a gente sabe muito bem que não passa de, narrativas vazias e sem nenhum fundamento. Essa é a grande realidade. Abraço, pessoal. Vejo vocês daqui a pouquinho no próximo editorial.